psicóloga, a gente vai fazer uma gravação referente ao seu trabalho, né? Como psicóloga escolar. E a gente vai ver o que a senhora faz, suas graduações e assim por diante. Então, conhecendo um pouco mais a profundo a sua profissão. Ok. Para começar, a gente vai fazer as perguntas, são 10 perguntas, tá? Para iniciar com nossa primeira pergunta, qual é a sua formação acadêmica? Bom, eu sou psicóloga, né, na minha graduação. Eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. A minha área ela é clínica, mas aí, como eu vim para a área escolar, né, de trabalhar diretamente na escola, eu também tenho uma outra segunda pós-graduação, que é em neurodesenvolvimento infantil. Essa é a minha formação. Ok. A gente dá continuidade, a gente vai fazer a segunda pergunta, tá? Quanto tempo de experiência você possui na docência? Estou formada vai fazer agora, esse ano, 5 anos. Ok. Terceira pergunta, quais são os recursos que você mais utiliza nas suas orientações psicológicas? Olha, aqui na escola a gente tem um pouquinho de tudo. Basicamente, as orientações elas têm a ver mais com uma conversa realmente, né? Tem casos que o aluno não tem laudo, aí eu vou fazer uma avaliação com ele para ver se por um acaso ele tem autismo, TDAH ou algum outro transtorno, né? Dislexia, dislalia, descalculia. Geralmente eu faço uma avaliação de observação, faço uma avaliação junto com o professor para verificar como que é o comportamento dele em sala de aula, chamo os pais, chamo os responsáveis até a escola para saber também como é o comportamento, como que é a rotina, a vivência dessa criança em casa. E de acordo com essas avaliações, né, família, sala de aula, como aluno aqui, eu tenho uma base para conseguir ter uma melhor observação. Frente a essa avaliação, eu faço um encaminhamento, ou para o neurologista, ou para o atendimento clínico, porque eu não posso fazer um atendimento clínico aqui dentro da escola, porque o nosso tempo é muito corrido, né? Eu não posso tirar o aluno da sala de aula para manter ele dentro dessa orientação por 40 minutos, por 50 minutos, que é o tempo adequado para fazer um atendimento clínico. Então, eu preciso fazer encaminhamento. Então, é basicamente assim que acontece, né? Com essas observações, com essas avaliações e com encaminhamentos. Ok. Dando continuidade para a nossa quarta pergunta, você já utilizou um recurso inovador em suas orientações psicológicas? Se sim, qual foi o recurso e quais os desafios que a senhora encontrou? Olha, recursos, eu utilizo basicamente, né, daquilo que a gente já tem, as datas que são comemorativas, né, 18 de maio, Setembro Amarelo, a violência, abuso sexual infantil, esses temas que a gente geralmente usa, faz as palestras, faz o acompanhamento do aluno em sala de aula justamente com o professor. Mas assim, inovador, eu diria que em alguns momentos eu busco apoio com inteligência artificial, por exemplo. Elas dão suporte, ajudam na questão de verificar um diagnóstico um pouco mais de precisão. Então eu diria que seria essa a inovação que eu utilizo. Ok. Nossa quinta pergunta, quais as habilidades mais importantes para um psicólogo escolar? Olha, na verdade a gente tem que ter um pouquinho de cintura para cuidar de tudo um pouco. Eu atendo os alunos do primeiro ano, que é 6 anos, até o aluno de 9º ano, que é ali entre a faixa etária de 15, alguns com 16 anos. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir alcançar essas faixas etárias. Mas, assim, as habilidades seria... Esqueci a pergunta. Quais as habilidades mais importantes para um psicólogo escolar? As habilidades, né, mais importantes. Eu acredito que ter esse dinamismo para conseguir alcançar a criança de 6 anos e o adolescente de 15, 16 anos.
graças a Deus, aqui, né, nessa escola, tem os desafios, né? Mas até então a gente tem conseguido equilibrar. Nós tivemos, no ano de 2021, um susto, vamos dizer, em relação à automutilação. A gente precisou trabalhar assim, de uma forma muito intensa. Nós fizemos um momento de parar tudo, fazer primeiro uma orientação com os professores para eles poderem, para os professores conseguirem repassar essas informações dentro de sala de aula, para poder a gente conseguir ter um controle melhor. Graças a Deus, estabilizou. Então, as habilidades eu acredito que tem a ver muito com essa questão da comunicação, gestor, professor e o aluno. E graças a Deus a gente tem trabalhado isso. Então, assim, primordialmente, comunicação, né? Esse diálogo. Acredito que essa é uma das principais habilidades. Ok. Dando continuidade à nossa sexta pergunta, a gente já falou aí quais são as habilidades mais importantes para um psicólogo escolar. E agora vem, quais são as suas habilidades de maior destaque? É um pouco... o que seria de destaque, assim? Eu acredito que eu tenho uma certa habilidade de conseguir parcerias. A gente não faz nada sozinho. Eu consigo ter uma conversa muito aberta com a gestora, esse ano, né, que é a nossa professora Lília. Eu consigo ter uma conversa muito franca com a pedagoga. Eu acredito que a capacidade de interagir com elas e firmar parcerias. Porque quando a gente não tem essa parceria, fica mais difícil. Então, eu acredito que essa questão de interação, de parceria, é uma das minhas habilidades e que ajuda muito no trabalho, para funcionar da maneira correta. Sim, senhora. Realmente. Vamos lá, continuando a nossa sétima pergunta. Quais são as competências necessárias para um psicólogo desenvolver uma orientação psicológica de qualidade? Quais seriam as competências? Eu acredito que a gente já enumerou a questão de parceria com os pais, parceria com os professores, ter essa habilidade de conseguir alcançar as diferentes faixas etárias, porque a conversa que você tem com uma criança ela é totalmente diferente com um adolescente, né? Então você precisa ter esse dinamismo para conseguir alcançar esses públicos. Eu acredito que seja isso, né? Alcançar esses públicos, ter esse manejo, né? Para conseguir alcançar esses públicos, faixa etária diferente. Sim, senhora. Nossa oitava pergunta: como você visualiza o psicólogo escolar no cenário futuro? Olha, eu espero, sinceramente, que a lei seja cumprida. Já está estabelecido, dentro do CRP e dentro das escolas também, que haja um psicólogo em cada escola. A gente sabe da real necessidade. Apesar de Nova Olinda ser uma cidade pequena, mas a gente já vê essa necessidade. Agora imagina em escolas nível capital, por exemplo, ter uma região ali para um só psicólogo. Eu acompanho vários psicólogos que têm 5, 6 escolas para cuidar. Eu cuido só de 2. E já é assim uma carga bem pesada. Imagina uma pessoa, um psicólogo na capital cuidando de 2, 3 escolas com um quantitativo de aluno bem maior. Então, eu espero que a lei seja cumprida nesse sentido, de que realmente haja um psicólogo em cada escola. Existe a possibilidade, né, de ser inserido, mas é uma questão também ali de governo, de poder, dos nossos governantes maiores, né, para poder realmente essa lei se cumprir. Mas acerca de trabalho, assim, acerca de espaço, ainda é uma demanda muito pesada. A gente tem pouco espaço, a gente tem pouca voz. A nossa categoria ainda não tem um piso salarial estabelecido. Alguns municípios é um pouco mais, outros municípios é um pouco menos, ainda fica muito díspare, né? Essa questão de piso salarial. Então, assim, eu espero que futuramente melhore, né? Mas, assim, atualmente a gente tem uma dificuldade muito grande. Muito trabalho, uma demanda muito extensa para poucos profissionais.
Isso é perigoso, porque sobrecarrega o profissional. A gente é profissional, mas também é ser humano. Né? Então é perigoso nesse sentido. Então eu espero que realmente as políticas públicas revejam esses conceitos para melhorar quanto a lei ser cumprida. Então eu espero nesse sentido que realmente melhore. Sim, senhora. É algo a destacar, né? O psicólogo também é um ser humano, né? Sim. Vamos continuar com nossas perguntas. Pergunta de número 9. Ok. Que metodologias poderão ser mais utilizadas por um psicólogo escolar no futuro? Que metodologias? Olha, eu acredito que uma das metodologias seria interessante a gente trabalhar mais o espaço da escola mesmo. Roda de conversa, palestras, interação na sala de aula, que houvesse mais essa abertura, o profissional alcançar o aluno de forma direta. Porque se a gente entra de uma forma direta para orientação, para uma conversa, para esclarecer, para informar o aluno, é uma possibilidade menor de desenvolver uma ansiedade, de desenvolver um transtorno de depressão, características depressivas, até mesmo do suicídio. Graças a Deus aqui a gente não tem. Mas já chegaram alunos pensando ou falando, então a gente chama de ideação, ela está pensando sobre. Tem a ver muito com o contexto familiar, principalmente, mas graças a Deus aqui a gente ainda não teve e espero não ter. Mas uma das principais habilidades que ajuda, eu acredito que é o psicólogo ter esse espaço em aberto na sala de aula, de uma forma assim mais direta, para alcançar ele ali na sala, porque depois que o aluno sai da escola, muito difícil a gente conseguir alcançar esse aluno, orientar, esclarecer as dúvidas. Tem alunos que eles não se abrem com os pais, não conversam com os pais. Aí tem situações de pais separados, ele passa o tempo na casa da mãe, passa o tempo na casa do pai, às vezes na casa mora com a avó. Então assim, o adolescente dificilmente vai se abrir com a avó, dificilmente, ou madrasta, né? Então tem vários contextos. E aí se esse aluno ele não consegue ter esse espaço, ter essa abertura, ele guarda, e um adolescente não tem maturação para tomar decisão ainda, né? Ele não tem essa maturação. Se ele não consegue tomar uma decisão, ter um nível de maturidade cognitiva, emocional adequada para tomar uma decisão, acontece de ele tomar decisões que vão prejudicar a própria vida dele. A automutilação, por exemplo, pensamentos suicidas, né? E daí vai agravando mais. Então, eu acredito que esse espaço na sala de aula ele é um ponto fundamental para ajudar esse aluno a melhorar a própria visão dele para com ele mesmo. É algo também a se destacar, né? Um ponto muito bom. Para a gente finalizar a nossa entrevista, vamos fazer a nossa última pergunta. Quais os aspectos a senhora considera importantes para a formação de um futuro psicólogo? Aspectos. Como a gente trabalha numa escola em que basicamente a gente se conhece, né? Todo mundo assim, tem um contexto bem próximo aqui, eu acredito que a gente precisa fazer o nosso código de ética ser bem concretizado. Por quê? Se eu não tenho ética, eu posso ouvir um professor aqui, eu posso ouvir um aluno ali e de alguma forma deixar escapar. Então eu preciso realmente ter esse código como uma regra de fé para mim absoluta. Então eu acredito que primordialmente ter esse contexto de ética. Né? Ouvir o aluno aqui, ouvir o professor aqui, ouvir o pai, né? e manter esse sigilo. Hoje a gente tem uma rede de apoio bem melhor. Conselho Tutelar, CREAS e Ministério Público. Bem melhor mesmo. A gente consegue ter uma rede que funciona, não do jeito que a gente gostaria, mas ela está bem melhor do que alguns anos atrás. Então, assim, entre todos os aspectos são importantes, né? O respeito, as parcerias, a comunicação dentro da escola são todas importantes, mas assim, eu destaco a questão ética.
Nós estamos num município pequeno, numa comunidade, numa escola que todo mundo se conhece, a gente precisa destacar nesse ponto. Até porque se o profissional ele não tiver abertura para vir falar, tiver esse espaço, conseguir se sentir seguro, ele não vai falar. E o adolescente menos ainda. Então ele precisa se sentir à vontade, se sentir seguro para ele conseguir falar. Então acredito que esse seja o ponto principal. Ética profissional. Ok. A gente fez as nossas 10 perguntas, né, referente ao seu trabalho, ao contexto futuro, ao presente, né? E a gente finaliza aqui, desde já eu agradeço a senhora por tirar um tempo para vir fazer essa entrevista, tá? Ok. Então finalizamos aqui. Obrigada. Agradeço.